A realidade externa é apenas um reflexo perfeito da programação interna. Você está prestes a descobrir o método oculto que Napoleon Hill deixou como herança para todos que desejam liberdade financeira e prosperidade ilimitada. Este vídeo não é apenas sobre motivação, é sobre transformar sua mente em um imã para a riqueza. O que você vai aprender aqui? Como reprogramar seu subconsciente para o sucesso ou os princípios ocultos que moldam sua realidade. Por que você não atrai o que deseja? Mas o que é a fórmula de Napoleon Hill para ativar a lei da vibração e da atração de forma prática? Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com facilidade, enquanto outras lutam por cada centavo, a resposta está aqui. Assista até o fim e escreva nos comentários: eu ativo minha mente milionária. Para selar sua nova frequência mental, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma lição poderosa. Você carrega dentro de si uma máquina invisível, uma máquina capaz de transformar cada pensamento em realidade, cada ideia em matéria, cada visão em destino. E, no entanto, a maioria vive sem sequer perceber que está no controle dessa força. O que você pensa, sente e repete se infiltra na camada mais profunda da sua consciência. E dali, molda tudo o que você atrai. Napoleon Hill, ao estudar por décadas os maiores construtores de riqueza da história, descobriu algo que poucos ousam acreditar. A realidade externa é apenas um reflexo perfeito da programação interna. Agora, imagine a sua mente subconsciente como um jardim secreto. Se você planta sementes de escassez, medo e dúvida, correrá fracasso, limitações e portas fechadas. Mas se você planta imagens vívidas de sucesso, com a emoção crua de já possuir o que deseja, algo muda. A vibração muda, a sua frequência muda. E, como um imã silencioso, você começa a puxar para si oportunidades, pessoas e recursos alinhados ao seu novo padrão mental. Mas atenção, não basta querer, não basta pensar positivo de forma superficial. O subconsciente não responde a palavras ocas. Ele responde a imagens carregadas de emoção real. E aqui está o segredo, que transforma tudo. Quando você visualiza vividamente o seu objetivo e sente como se já fosse real, o subconsciente não distingue imaginação de realidade. Ele aceita como verdade e então começa a trabalhar, dia e noite, para alinhar circunstâncias ao que acredita ser inevitável. Feche os olhos por um instante e visualize o ambiente, o cheiro, a textura, o som. Veja cada detalhe do cenário do seu objetivo. E mais importante, sinta a emoção pura de já estar vivendo aquilo. Esse é o código oculto que aciona a lei da atração em sua forma mais pura. Mas há um obstáculo. A mente consciente é como um guardião, constantemente duvidando, questionando e sabotando. Por isso, precisamos aprender a contornar esse guardião e reprogramar o subconsciente sem resistência. Nos próximos minutos, você vai descobrir como essa programação profunda acontece e como criar um ritual diário de poder capaz de moldar não apenas seus hábitos, mas o seu próprio destino. Se a sua mente subconsciente é o terreno, os seus rituais diários são a enxada e a água que mantém o jardim vivo. E é aqui que a maioria falha, não por falta de desejo, mas por ausência de disciplina. Napoleon Hill deixou claro: a repetição é o molde invisível do destino. Aquilo que você repete, inevitavelmente, se torna parte de quem você é. E Quem Voca define o que você atrai. Mas vamos encarar a verdade. A sua mente consciente está viciada em distrações, recompensas rápidas e justificativas para não agir. Ela prefere o conforto imediato à construção paciente de um império. Por isso que poucos alcançam resultados extraordinários. O que separa quem conquista de quem apenas sonha é a capacidade de agir todos os dias, independentemente de estar inspirado ou não. Isso significa criar rituais que blindam a sua mente contra interferências externas. Pense no seguinte: se todas as manhãs, antes mesmo de o mundo exigir sua atenção, você dedicasse alguns minutos para alimentar a sua mente com imagens, sons e palavras de poder, você estaria, lentamente, imprimindo uma nova programação no seu subconsciente. E essa programação, cedo ou tarde, se manifestaria no mundo físico. Esse ritual não precisa ser complexo, mas precisa ser sagrado. Hill chamava isso de autossugestão, o ato de bombardear o subconsciente com comandos claros e emocionais. Pode ser feito através de afirmações poderosas,
visualizações guiadas ou escrita intencional dos seus objetivos, como se já estivessem realizados. Mas existe um detalhe que diferencia quem progride rápido de quem nunca sai do lugar. A emoção. Afirmações mecânicas são inúteis. Você precisa sentir como se já estivesse vivendo aquilo que afirma. O subconsciente não se impressiona com palavras frias, mas reage instantaneamente a estados emocionais intensos. E há outro elemento invisível, mas indispensável à autodisciplina. Ela não é sobre força bruta, mas sobre criar condições onde o sucesso é inevitável. Organizar o ambiente, controlar o que entra pela sua mente, escolher com quem você compartilha sua energia. Tudo isso é disciplina. Voca não pode. Plantar sementes de abundância pela manhã e envenena. Lós à tarde com notícias negativas, conversas destrutivas e dúvidas constantes. A mente não floresce em solo tóxico. Por isso, estabeleça uma regra. Nada entra no seu campo mental sem passar por um filtro. Pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Se afasta, corte, sem explicações, sem culpa. E aqui está o que poucos percebem. A disciplina que parece um sacrifício hoje se transforma na liberdade que todos buscam amanhã. No começo, você controla o hábito. Depois, o hábito controla você. Mas agora, a seu favor, quando vocalize, repetição, emoção e disciplina, cria um efeito de alavanca. De repente, aquilo que antes parecia impossível começa a se aproximar, não por sorte, mas porque você está vibrando na frequência certa e agindo de forma consistente para sustentá-la. No próximo passo, você vai descobrir o ingrediente oculto que potencializa todo esse processo. Um elemento que Napoleon Hill chamou de ponto de virada da mente, onde tudo começa a conspirar a seu favor. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a sua mente deixa de apenas desejar e passa a saber que vai conseguir. Esse instante é o ponto de virada e ele muda tudo. Napoleon Hill descreveu isso como o estado em que o subconsciente aceita uma ideia como verdade absoluta. A partir daí, não há mais negociações internas, não há mais "e se não dar certo?". O resultado deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma inevitabilidade. Mas atenção, esse ponto não surge por acaso. Ele é construído comoda por comoda, através da imersão total naquilo que você quer criar. E só é atingido quando o seu pensamento dominante, o seu sentimento predominante e as suas ações diárias estão alinhados em uma única direção. No início, você força, repete afirmações, visualiza cenários, corrige pensamentos. Mas chega um dia em que não precisa mais se lembrar de fazer isso. Você acorda já sentindo que é dono daquilo que buscava. Não porque o resultado físico já apareceu, mas porque internamente ele já é real. E é nesse momento que algo extraordinário acontece. Você começa a notar coincidências, oportunidades e pessoas certas surgindo no seu caminho. O que antes parecia esforço começa a se tornar fluidez. Não é mágica. É a mente alinhada operando como um imã, atraindo tudo que está em sintonia com sua nova identidade. O ponto de virada é perigoso para quem não está pronto. Assim como ele atraiu o que você deseja, também amplifica qualquer insegurança oculta que ainda exista. Se você mantém dúvidas, o universo não hesita em entregar situações que confirmem essas dúvidas. Por isso, antes de chegar aqui, a blindagem mental é fundamental. Uma técnica poderosa que Hill defendia é o fechamento da porta mental. Decida que só existe um caminho, e que recuar não é opção. É como queimar as pontes depois. Sem rota de fuga. A mente é forçada a encontrar soluções e manter a energia focada. E quando o ponto de virada é alcançado, você sente, não é uma emoção passageira, é uma certeza física, como se cada célula do corpo vibrasse em uníssono com a nova realidade. É o momento em que você não apenas pensa diferente, você é diferente. Mas aqui está o segredo que quase ninguém conta. Esse estado não se sustenta sozinho. Ele precisa ser alimentado, protegido e reforçado. A distração, a dúvida e a energia errada de outras pessoas podem corroer o seu novo padrão mental em questão de dias. Por isso, quem chega a esse ponto e deseja manter a força magnética, precisa entrar na fase final do processo. O estágio em que a sua visão não depende mais de motivação, mas de um pacto interno inquebrável. Na próxima parte, você vai entender como selar esse pacto
e transformar sua nova realidade mental em uma realidade física inevitável. Blindando sua mente e materializando o invisível, chegou o momento de selar o que começou. Você já entendeu que a mente é a semente de toda a criação. Já sentiu o ponto de virada, aquele instante em que a certeza substitui o desejo. Agora é hora de fixar esse estado para que nada e ninguém o desvie. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é a distração. E a distração não chega com placas de aviso. Ela vem disfarçada de urgência, opinião alheia, medo travestido de cautela. É sutil, é constante, e se não for combatida, dissolve silenciosamente a sua energia criativa. Por isso, o pacto final começa com um decreto. A sua visão é lei. Não importa se o mundo ainda não vê, não entende ou não acredita. Você não negocia com a sua meta. Não discute sobre ela com quem não está no mesmo nível de vibração. Não pede validação de quem não criou nada. Essa decisão cria um campo blindado ao seu redor. E dentro desse campo, existe um compromisso diário. Alimentar mente com imagens, palavras e sensações que fortaleçam a sua nova identidade. Rejeitar qualquer pensamento ou emoção que contradiga a sua visão, mesmo que pareçam realistas ou lógicos. Agir como se já fosse dono do resultado, porque, internamente, você já é. Aqui entra um detalhe que a maioria ignora. O universo responde não ao que você deseja, mas ao padrão que você mantém de forma consistente. Isso significa que não basta sentir-se próspero numa meditação de 10 minutos e passar o resto do dia preocupado com contas. É a frequência dominante, aquela que predomina na maior parte do tempo, que constrói a sua realidade. Hill chamava isso de persistência mental. E ela não é sobre esforço exaustivo, é sobre constância silenciosa. Um jardineiro não puxa a planta para que cresça mais rápido. Ele simplesmente mantém o solo fértil, rega todos os dias e remove as pragas. Com a sua mente é igual. O pacto final exige que você esteja disposto a sacrificar velhos hábitos. E não se trata apenas de hábitos físicos, mas principalmente mentais. O hábito de reclamar, o hábito de esperar aprovação, o hábito de duvidar quando algo ainda não é visível. Quando você abandona esses padrões, creias pouco para que o novo se manifeste. E aí, inevitavelmente, o invisível começa a se tornar visível. Uma oportunidade inesperada, um contato que abre portas, um resultado que parecia impossível. Não é sorte, é a confirmação inevitável de um acordo inquebrável entre você e o seu próprio poder mental. A partir daqui, não há mais tentar, há apenas viver na vibração do que já é seu, até que o mundo físico seja obrigado a refletir isso. Então, feche os olhos por um instante e repita internamente: eu não corro atrás, eu me torno, e o que é meu, me encontra. Porque no momento em que esse pacto é selado, você deixa de perseguir a prosperidade e passa a ser o lugar onde ela habita. Se você está pronto para dominar sua mente e criar a realidade que deseja, inscreva-se agora e ative o sino. O conhecimento que vai mudar sua vida começa aqui.